Erros comuns que cometemos nas entrevistas de emprego. Eu sou Caio Lucídio, especialista em currículo e entrevista de emprego. E estou aqui para te ajudar a conseguir alcançar um emprego melhor. Se você já me conhece e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu like. Se você ainda não me conhece e está chegando agora, assista ao vídeo e se gostar, deixa o seu like ao final. Vamos lá, algumas dicas para você não errar ao fazer as entrevistas de emprego. Vou apresentar os principais erros que a gente comete, que as pessoas acabam cometendo. Primeiro ponto, é o primeiro erro. É de longe o primeiro erro que você não pode cometer. Chegar atrasado na entrevista de emprego. Já falei isso em outro vídeo. A pontualidade é de extrema importância. Você não pode chegar atrasado, especialmente na sua entrevista de emprego. Geralmente é o primeiro contato presencial, ao vivo, que a banca vai ter com você e você já chega atrasado, você vai passar uma imagem muito ruim e dificilmente a vaga será sua. E eu falo por experiência, eu já reprovei vários candidatos porque chegaram atrasados. É simples assim, a maioria eu nem entrevistava. Mas se ele falava, insistisse para poder realmente dar a oportunidade de poder entrevistar, podia até fazer entrevista, mas já com a anotação de que provavelmente ele não seria aprovado. Pode acontecer de você ser aprovado mesmo se chegar atrasado? Pode. Tudo pode acontecer. Sempre falo isso. Tudo pode acontecer. Há exceções. Digamos que das pessoas que foram para a entrevista, você de longe foi o melhor. Foi muito melhor. Beleza. Tem grande chance da vaga ser sua, né? Apesar que vai ficar essa observação lá, etc e tal. Mas assim, tome cuidado, porque dificilmente a vaga vai ser sua. Você tem que chegar no horário, ou melhor, você tem que chegar antes do horário. Você tem que chegar pelo menos meia hora antes para você estar realmente preparado. Você vai chegar, você vai se apresentar, você vai no banheiro se for o caso, não sei qual vai ser o seu deslocamento. Você pode tomar uma água, você pode dá uma descansada, às vezes você andou um longo percurso, às vezes você está suando porque andou bastante, pode estar sol, etc e tal, você já dá uma tranquilizada, já dá uma relaxada. Enfim, você chegando antes, você fica mais tranquilo, você fica mais preparado do que se você chegar em cima da hora. Então assim, não chegue em cima da hora, chegue sempre pelo menos meia hora antes, ou melhor, se prepare para chegar meia hora antes, que caso tenha alguma intercorrência no trânsito, algum acidente, algum problema, você ainda tem aproximadamente meia hora que você pode se atrasar do seu horário planejado sem necessariamente chegar atrasado na entrevista. Então planeje-se para estar meia hora antes, pelo menos meia hora antes. As entrevistas mais importantes que eu ia participar, eu, Caio Lucídio, eu me programava para estar uma hora antes. Caio, mas eu vou ficar uma hora sem fazer nada? Vai! Você vai ficar revisando, você vai fazer uma prece, caso você seja religioso, você pode fazer técnicas de meditação para você se acalmar, de respiração para você se acalmar, você pode fazer um monte de coisa. Em último caso, leve um livro, vai ler um livro, vai ler alguma coisa, é tranquilo, revisa o seu currículo, pode revisar o seu currículo lá, você está lá esperando, aguardando a salinha, pega o seu currículo, tem o seu currículo em mãos e vá revisando o seu currículo. Você pode fazer um monte de coisa. Então assim, não tem problema você chegar antes. O problema é você chegar depois. O problema é você chegar atrasado. Reforço. Nas entrevistas que não eram tão importantes para mim, sempre tive uma referência de meia hora antes. Mas aquelas entrevistas que para mim eram extremamente importantes, eu chegava uma hora antes. Justamente para ficar tranquilo, para se algum problema eu não me atrasar. Então veja você mesmo, analise você mesmo, faça a sua programação para estar antes do local da entrevista. Assim não vai ter erro, você vai estar super tranquilo, você vai estar super confiante. Não se esqueça, nunca chegue atrasado. É o primeiro erro que você pode cometer, é chegar atrasado, não cometer esse erro. E para muitos, inclusive, se eu estiver na banca, para mim já está lá, dificilmente será atrasado. Tem que ser algo excepcional que possa fazer o atrasado, a pessoa atrasada, ser aprovado se eu estiver na banca. Roupa inadequada é outro grande problema. A roupa, por padrão, só a roupa em si, ela não vai te reprovar. Realmente a roupa não vai te reprovar. Não vai fazer você perder a vaga, aquela oportunidade. Porém,
Muitas vezes, isso aconteceu comigo na maioria das vagas que eu acabei selecionando alguém. Nunca uma pessoa só é destaque. É só esse fulano que é o melhor. Geralmente, a gente usa critérios de desempate. Então, para uma vaga, geralmente vamos para 3, 4, 5, 10 candidatos às vezes. Só que só tem uma vaga e eu tenho vários candidatos. O que acontece? Eu vou pegando itens de desempate. Um dos itens de desempate, eu vejo justamente a vestimenta da pessoa. Se ela não está adequada para aquela vaga, para aquela função, para aquela empresa ao qual ela está se propondo a trabalhar, o que acontece? Eu vou tirá-la, porque no critério de desempate, realmente ela vai estar de fora. Então, assim, é importante, sim, você já estar preparado. E tem um outro ponto, talvez é até mais importante, que é a parte subjetiva do entrevistador, da banca. O que acontece? Um processo seletivo, uma entrevista de emprego, ela não é 100% objetiva. Ela tem uma parte subjetiva do entrevistador. E um dos pontos de subjetivo é a roupa que você está usando. Então, se você chegar lá no recinto, chegar na sala, chegar no local, você já está com a roupa adequada que é esperado para aquela empresa, para aquele ambiente de trabalho, inconscientemente ele vai pensar, a pessoa já está preparada, já vai ter uma estrelinha, já vai ter um maisinho na hora da entrevista, já vai te olhar com bons olhos. Isso é inconsciente, tá, gente? Isso também tem um ponto consciente, mas é mais inconsciente, isso acontece. Então isso já facilita muito na hora de você fazer a entrevista. Então sim, já chegue com a roupa adequada. E quando eu falo roupa adequada, eu não estou falando para você usar a sua melhor roupa, não, é a roupa adequada. Se é um local onde exige uma roupa mais formal, você vai com uma roupa mais formal. Se não é tão formal, você vai com uma roupa mais informal. Se é um local de roupas esportivas, você pode ir com uma roupa esportiva. Se é uma empresa da área da saúde, você vai com roupas brancas. Então, assim, você vai estar com o seu traje adequado. Não é o melhor, é o adequado. Não adianta, por exemplo, você ir para uma entrevista de emprego com um vestido de festa, porque lá você não vai para uma festa, você vai trabalhar. Então, você tem que estar com a roupa adequada para aquele local de trabalho. Por isso que é importante você estar com a roupa adequada. Lembra? Dificilmente ele vai te reprovar, mas em critérios de desempate pode fazer sim com que você perca aquela vaga, aquela oportunidade. Falar mal dos antigos ou do atual empregador, isso é muito ruim. Isso passa uma imagem lastimável de você. Caio, mas eu estou buscando um novo emprego porque está muito ruim, porque meu chefe é muito ruim. Não importa, você não vai falar mal do seu chefe. Você não vai falar mal da empresa. Você vai falar que está buscando uma nova oportunidade, um novo desafio. Você vai falar que o teu ciclo na empresa atual já deu, né? Você vai dar outros motivos para você realmente poder mudar de emprego e nunca vai falar mal dos seus empregadores anteriores. Por quê? Porque se você falar mal dos seus empregadores anteriores, você vai falar mal desse atual empregador quando você sair desse emprego. Ou seja, você é uma pessoa que naturalmente, você vai passar a impressão que naturalmente você fala mal dos seus empregadores. E ninguém quer isso. Ninguém quer. Existem chefes bons, existem chefes ruins, existem empresas boas, existem empresas ruins, mas quando você optar por sair, você não vai ficar denegrindo a imagem da sua ex-empresa, do seu ex-patrão, do seu ex-empregador. Você não vai ficar denegrindo a imagem. Isso é muito ruim. Então, evite ao máximo você falar mal. Em algumas situações, você pode até talvez te pressionar muito, ou talvez ele até fale, poxa, eu estou percebendo que um monte de gente dessa empresa está saindo de lá, eu acho que ele está com algum problema. Você pode falar, realmente não está legal trabalhar, o clima não está muito bom, mas como eu já quero crescer, eu já quero buscar uma nova oportunidade, estou aproveitando esse momento e tal, mas você não vai ficar alimentando e contando detalhes e falando coisas que são internas da empresa que você trabalhou ou que você ainda está trabalhando. Então você nunca vai fazer isso. Mesmo que talvez o entrevistador puxe isso de você, porque talvez ele já saiba, você não vai fazer isso. Então nunca vai falar mal dos seus antigos empregadores. Não tem nada de bom para falar? Não tem nenhum problema. Não estou falando para você falar bem deles. Estou falando que você tem que focar mais no motivo de que você pode ser um bom empregado para a nova empresa. Focar muito mais nas suas qualidades, nos seus potenciais, nos seus pontos fortes, para ser a pessoa ideal para aquela vaga a qual você está disputando, do que necessariamente ficar falando mal do
empregador anterior. Então isso é muito ruim, isso realmente pode te reprovar. E eu já reprovei colegas que infelizmente estavam lá fazendo entrevista de emprego, só que estava só falando mal do chefe anterior, e falando mal do chefe anterior, e falando mal do chefe anterior. Eu não conhecia necessariamente o chefe anterior, eu não sei se ele era tudo aquilo ou não, mas ao invés da pessoa falar dela, de como é que ela pode contribuir para a agência onde eu estava trabalhando, não, ela ficou só falando mal do chefe anterior. Não tem por que eu contratar uma pessoa cujo foco dela na entrevista foi falar mal das pessoas com que ela estava trabalhando. Então, sinceramente, não faça isso. É um erro muito grande e provavelmente você tem grande chance de ser desclassificado se o seu foco for ficar falando mal dos seus antigos chefes, dos seus antigos patrões. Não faça isso. Interromper o entrevistador. Gente, não é legal você ficar interrompendo o entrevistador. O entrevistador, na maioria esmagadora das vezes, é alguém que já tem experiência ou está preparado para fazer uma entrevista de emprego. Então, ele vai falar o que ele precisa falar, geralmente não vai falar muito, e aí ele vai te dar os momentos, as oportunidades para você poder responder, para você esclarecer, para você poder falar de você, enfim. Então você não fica interrompendo ele, a não ser que seja algo muito necessário, algo muito importante, mas não faça isso. O que você tem que fazer é ouvir o que ele está falando e quando chegar a sua vez de falar, você vai falar. Seja respondendo a pergunta, seja falando sobre você mesmo, seja esclarecendo algum outro ponto, seja mostrando como você pode ser um bom empregado, como você é a pessoa ideal para poder assumir aquela vaga. Isso é muito ruim. Ele está exercendo um raciocínio, então espere o raciocínio dele. Caio, mas eu não estou entendendo. Espere ele terminar o raciocínio e você fala, não ficou claro para mim. Pode repetir? Vamos ver aqui para poder esclarecer qual é a sua dúvida? Isso pode acontecer, mas não interrompa ele. Deixa ele terminar de falar. Se você não entendeu o que ele está falando, aí você reforça, pergunta de uma outra forma, explica se não entendeu. Enfim, faça isso porque é de extrema importância você ouvir primeiro o que ele está falando e falar quando ele te der a oportunidade, ou melhor, no seu momento de fala. E se for um processo seletivo em grupo, a mesma coisa. Evite ficar cortando os demais membros, os demais candidatos daquela entrevista em grupo, daquele processo seletivo em grupo. Você espere a sua vez para você poder falar. Levanta a mão, mostra o que você quer falar, etc e tal, mas não interrompa, porque isso realmente é muito ruim. Falar demais. Isso também é um problema, porque vamos lá. O entrevistador ele tem algumas dúvidas, ele quer esclarecer algumas coisas, então ele vai fazer as perguntas direcionadas para você com as respostas que ele precisa saber, precisa ouvir para saber se você é a pessoa ideal ou não para aquela vaga ou para aquelas vagas abertas ao qual você se candidatou. Então você tem que falar e responder o que ele está perguntando. Não adianta você querer falar demais. Então minha sugestão, respostas simples, respostas objetivas. Não fique viajando, não puxe a história de 10 mil anos atrás e vai contando toda uma historinha até chegar nessa resposta. Não, se ele perguntar quanto é 2 mais 2, você vai responder 2 mais 2 é igual a 4. Você não precisa falar que você começou na 5ª série e foi aprender a somar e aprendendo a somar, você aprendeu que 2 mais 2 é igual a 4, por isso que você está respondendo que 2 mais 2 é igual a 4. Não, você enrolou para falar que é 4. Você não precisa, então seja objetivo, seja direto. Evite ser curto e grosso, tá bom? Mas seja objetivo, seja direto nas perguntas, porque ele está esperando isso. Reforço, ele tem uma agenda de entrevistas, ele tem um tempo esperado que ele vai ficar com você e ele vai fazer as perguntas baseadas nesse tempo esperado. Então, quanto mais fechadas as perguntas ele fizer, menos tempo ele vai ter contigo esperado. Quanto mais abertas as perguntas, mais tempo ele vai ter contigo. Então, ele já vai direcionar esse tempo da entrevista. Então, você realmente tem que ser simples, objetivo e direto. Não fique enrolando, não fique trazendo informações desnecessárias, não fale demais, porque isso realmente pode prejudicar a sua entrevista e você pode acabar perdendo aquela vaga, infelizmente, de forma desnecessária, simplesmente porque quis falar demais, mas não quis ouvir e não quis responder justamente às dúvidas do entrevistador ou da banca avaliadora. Na mesma sequência, o não ouvir ativamente. Quando você fala demais, geralmente isso é reflexo, é fruto de você não ouvir, não usar a escuta ativa. Ou seja, você chegou preparado para falar.
falar o que você pensou em falar, o que você acha que vai ser mais importante. Só que você não está respondendo à dúvida dele, porque talvez o que você acha mais importante não é o que ele acha mais importante, porque ele tem uma necessidade específica que geralmente você não sabe nas minúcias essa necessidade específica, mas ele está procurando alguém para suprir uma vaga com uma necessidade específica para a empresa. Então você precisa ter uma escuta ativa e responder o que ele está buscando, o que ele está necessitando. Então ouça o que ele tem a dizer. Se você não compreendeu, você vai, refaz a pergunta, tenta entender melhor, mas tenha uma escuta ativa para realmente esclarecer as dúvidas que ele está buscando. E não é você simplesmente falar o que você acha que tem que ser falado. Então tome muito cuidado com a escuta ativa. Isso, no dia a dia, é muito comum. E a gente acaba trazendo esse problema, infelizmente, para a entrevista de emprego. Principalmente quando você, com seus colegas, com seus amigos, você não tem o costume de usar a escuta ativa, naturalmente, na entrevista de emprego, você também não tem o costume de usar a escuta ativa. E você pode falar mais do que deveria e falar o que não era necessário e perder aquela oportunidade. Então, sugestão: treine a sua escuta ativa com seus amigos, com as demais pessoas, colegas que estão ao seu redor. Porque aí sim, você vai facilitar muito quando for necessário você utilizar essa escuta ativa no momento de uma entrevista de emprego ou de uma promoção ou de alguma outra coisa. Então treine bastante a sua escuta ativa antes da entrevista. Outro problema: deixar o celular ligado. Gente, vamos lá. Você está na entrevista de emprego, é você e um entrevistador, ou você e uma banca. Você é o ponto principal desse momento. Você é tudo nesse momento. Ele quer saber de você muitas coisas que para ele vai ser importante. E ele precisa saber que você está dando essa importância também. Então presta atenção. A banca está aí, te entrevistando. Aí de repente o teu celular toca. Aí você pega e olha, vê a mensagem do WhatsApp. Aí não sei o que lá, aí ele está perguntando e você está assim. Ou então, às vezes você nem olhou, mas está aqui do seu lado, vibrou, aí você pega e você olha. Só você olhar, isso aqui é um desrespeito perante a banca. Isso aqui é um desrespeito perante ao entrevistador. Então o teu celular, você vai deixar ele no silencioso, ou desligar se não tiver função silencioso, e você não vai ficar olhando a cada mensagem que chegar. Não vai esticar o pescoço, não vai olhar, não vai fazer nada disso. Você simplesmente vai deixar ele contigo e não vai fazer nada. Sugestão: nem deixe para vibrar, porque se você deixar para vibrar, às vezes você vai sentir a vibração com você, isso vai te chamar a atenção. Então evite, nem pra vibrar, deixa totalmente no silencioso ou desligado. Então isso aqui realmente, para uma entrevista, é muito ruim. Não faça o uso do celular durante a entrevista de emprego. Caio, tem exceções? Sim, pode ter uma exceção. E eu já passei por essa exceção, tá bom? Pode ter. Então, digamos que vocês tenham alguém, um parente, alguma coisa internado, um plano de saúde, ou coisa assim, uma situação grave, mas você tem aquela entrevista. Então, você pode falar: ó, fulano, eu estou aqui na entrevista, mas eu estou com meu pai, com meu parente, com fulano, mãe, não importa, internado, a situação está grave e talvez eu possa receber uma ligação e aí assim, eu vou te pedir desculpa, mas assim, se acontecer eu vou precisar atender, talvez eu vou precisar sair e tal. Então ele vai entender, a banca vai entender, você já vai explicar antecipadamente, mas assim, se não for uma situação tão grave dessa, por favor, não deixe o celular ligado, não deixe ele nem para vibrar, não olhe o celular, não olhe o smartwatch, porque muitos smartwatches às vezes têm a informação aqui, né, que vai trazer aqui o smartwatch de uma mensagem, de uma postagem. Então assim, não olhe nada disso, por favor. É você e a banca. Vão ser 15 minutos, 20 minutos, meia hora, que é você e a banca e acabou, nada além disso. Então tome muito cuidado. Porque se você começar a prestar atenção nessas coisas, vai mostrar um desrespeito com a banca. E sim, isso é um item de eliminação de pessoas na entrevista de emprego. Isso sim vai fazer você perder aquela vaga, porque realmente é um desrespeito a quem está do seu lado, que tirou um tempo para te entrevistar. Você está buscando essa vaga de emprego, você é o maior interessado e você não está dando a importância necessária para aquele momento, para aquela oportunidade. Então realmente não tem porquê a banca, aquela empresa te chamar, porque realmente você não está dando o devido valor que precisa para aquele momento. Então realmente celular
smartwatch que vai aparecer a mensagem, você deixa de lado, você não usa, a não ser na situação extrema, como eu comentei aqui para vocês agora. Fora isso, não faça isso. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like. Quer saber mais? Venha conhecer o meu treinamento Jornada Abrindo Portas, que tem o melhor conteúdo da internet sobre currículo, apresentação pessoal e entrevista de emprego. Fazendo esse treinamento, você estará pronto para fazer um currículo perfeito e se destacar nas entrevistas de emprego. E é um curso rápido, é um treinamento rápido. Comece hoje mesmo e amanhã você já estará preparado para poder fazer a melhor entrevista da sua vida. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se hoje mesmo na jornada Abrindo Portas e garanta um futuro melhor para você e para sua família. Obrigado e até o próximo vídeo.